Vamos começar o resumo 04 de transmissão de dados. Camada física, conceitos e terminologias, e transmissão de dados, analógicos e digitais. Começando pelo conceitos e terminologias da camada física. O que são conceitos e terminologias? São como se fossem bases para que aquilo ocorra. Nós temos principalmente 6, que é a transmissão, classificação, os domínios, as ondas, a taxa de dados e a largura de banda. Nós vamos falar de cada um deles pouco a pouco. Vamos começar com transmissão e classificação. A transmissão, na verdade, é uma terminologia. Ela se preocupa principalmente com a qualidade do sinal e com as características do meio em que esse sinal será transmitido. Já as classificações se aplicam principalmente a duas coisas, embora existam outras classificações, que são a classificação do meio e a classificação da transmissão. Podemos classificar o meio em guiado, que é o meio que é passado por um cabo, e o não guiado, que é o meio passado pelo ar, por exemplo. E podemos classificar a transmissão em ponta a ponta, quando para realizar uma transmissão entre dois hosts, não é necessário outros dispositivos no meio do caminho. E a transmissão multiponto, quando existe mais do que 2 para realizar essa transmissão. Outras classificações são o simplex, que é quando a transmissão é feita apenas pelo emissor, o receptor não pode se transmitir. A half duplex, que é quando tanto o receptor quanto o transmissor pode transmitir um para o outro, contudo não pode ser ao mesmo tempo. E a full duplex, que é a versão melhorada da half duplex, que tanto o transmissor quanto o receptor pode transmitir ao mesmo tempo. Falando agora dos domínios e das ondas. Os domínios são como se fossem conjunto de regras, conjunto de componentes das terminologias de física, da camada física. Temos muitos domínios, mas os exemplos que nós vamos dar aqui são principalmente 2. O domínio do tempo, que é representado principalmente por essa função, e outro domínio que iremos falar logo em frente. As ondas podem ser classificadas de duas formas. Podem ser classificadas como onda analógica, que é uma onda contínua, e onda digital, que é uma onda discreta. Ela também pode ser classificada em periódica e não periódica. As ondas que nós usamos para a comunicação são principalmente periódicas, ou seja, elas se repetem depois de um tempo. E as ondas, ou seja, elas seguem essa função. E as ondas também possuem propriedades, que são a frequência, representada por F, a amplitude, representada por A, e a fase inicial, representada por um ângulo. Como dito anteriormente, existe um outro domínio, bem comum, que é o domínio da frequência. Esse domínio classifica as frequências principalmente de duas formas, que são as frequências fundamentais, que são como se fossem bases para que existam outras frequências. Outras frequências podem ser feitas através dela. E as frequências harmônicas, que quando decompostas caem em uma frequência fundamental. A ideia de decomposição de frequências harmônicas em fundamentais foi criada por Fourier através de experimentos, o que nós chamamos de série de Fourier, que ele criou duas frequências fundamentais, que é o seno e o cosseno. Segundo os experimentos dele, qualquer frequência harmônica pode ser decomposta em seno e ou cosseno. Os outros dois conceitos e terminologias que nós temos é a taxa de dados e a largura de banda. A largura de banda é o alcance do espectro de frequência de uma certa frequência. Ou seja, é um range que ela pode ocupar para trafegar dados, entre aspas. Existe a largura de banda absoluta e a largura de banda efetiva. A largura de banda absoluta é
todo o alcance do espectro de frequência. A largura efetiva é o que realmente é usado, porque por certos motivos de equipamentos e motivos de humanos, nem sempre toda a largura de banda é utilizada. Já a taxa de dados é, de forma resumida, os dados que conseguem trafegar em uma certa quantidade de tempo. Dados que conseguem ser enviados conseguem trafegar em uma quantidade de tempo. Eles estão diretamente ligados com a frequência, mas não são a mesma coisa. A taxa de dados também está ligada com a largura de banda, porque quanto maior a largura de banda, maior pode ser a taxa de dados. E quanto maior a taxa de dados, maior a largura de banda exigida. A taxa de dados também está diretamente ligada com a transmissão de dados, o que nós veremos agora. A transmissão de dados se divide principalmente em analógica e digitais, seus componentes. Os componentes básicos da transmissão de dados é os dados, que possuem os analógicos e os digitais. Os dados são informação, vai ressaltar. Os sinais, que também podem ser analógicos ou digitais, sendo que sinais analógicos são constantes e sinais digitais não são constantes. E a transmissão, que também pode ser por um meio analógico ou por um meio digital. Os sinais, como disse anteriormente, podem ser digitais ou analógicos. Os sinais digitais normalmente não conseguem trafegar por longas distâncias, diferente do sinal analógico. O sinal analógico também pode passar por vários meios. Os sinais digitais precisam ser digitalizados para que eles possam caminhar. Eles não são enviados entre componentes na forma de zeros e uns. A transmissão também pode ser classificada como analógica e digital. Só que essa transmissão é moldada com certos padrões, como por exemplo os padrões digitais. Nós temos o NRZ, o NRZ-I, o Manchester e o Debye Mod. Os modos de modificar o analógico são apenas dois, principalmente, que é o AM e o FM. E a transmissão de dados, e a transmissão também pode ser classificada em síncrona e assíncrona. Transmissão síncrona são quando o receptor fica enviando como se fossem uma checklist dizendo que ele pode receber mais da transmissão. Enquanto ele não envia essa permissão, não é realizada essa transmissão. A síncrona é quando o transmissor sempre está enviando, só que ele rotula, entre aspas, os dados para que seja possível saber quando a transmissão inicia e quando a transmissão acaba. Bem, esse é o resumo 04 de transmissão de dados. Obrigado por ter assistido.